Oi, nós somos alunos do Colégio Atlântico e estamos aqui para falar um pouquinho sobre o grupo 4 do IB, suas peculiaridades, algumas das suas características e principalmente desmistificar e tirar algumas dúvidas que vocês possam ter sobre eles. Então, só um disclaimer inicial, nós estamos num dos anos da pandemia do IB, então a gente tem algumas modificações e a gente provavelmente não tem a experiência completa do programa, mas a gente vai tentar passar o que a gente tem e o que a gente vai poder ajudar vocês no máximo que a gente conseguir. Então, é isso. Começando. No grupo 4, os alunos têm que escolher uma matéria, obviamente, em que eles vão desenvolver trabalhos, conhecimentos, desenvolvimento de matérias e certos tópicos, que já vão ser explicados. Entre as opções que a gente tem no colégio, a gente tem biologia, física, computer science e química. E pelo curso inteiro, vocês irão trabalhar tanto sozinho como em grupo, que é algo que é muito importante, principalmente na visão da IB, de desenvolver capacidades e conhecimentos. Todas as matérias desse grupo têm o propósito de introduzir o sistema de análise e atividades científicas, porém não de uma forma isolada, e sim incorporar conceitos de outras áreas, para que fique mais leve e mais fácil para os alunos entenderem as possíveis opções. Então, para esse vídeo ficar mais completo, a gente tem os representantes de cada matéria e a gente vai ter uma discussão e um debate sobre cada matéria, assim ficando mais fácil de compreender suas diferenças e assim acho que vai facilitar um pouco a sua escolha da sua futura matéria. Que, by the way, você vai ter ela durante 2 anos, então escolhe direito, que senão você vai sofrer, tá? Bora. Então, eu acho que o ponto principal, que é o objetivo de cada matéria, é bom a gente falar sobre os objetivos que você vai ter com ela, tendo em conta o que você vai fazer com ela no futuro, o que que ela te ajuda, o que que ela não te ajuda. Então, Olá, eu sou a Matilde e não sei se vocês se lembram, mas eu sou representante de Biologia e vou acompanhar todos os tópicos que vamos falar aqui sobre a Biologia. Olá, eu sou o Rodrigo Montes e vou falar de Computer Science. Oi, eu sou a Ana Leonor e vou falar de física, como já tinha dito no outro vídeo, e estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter em relação à disciplina. Olá, eu sou o Rodrigo Duarte e vou-vos falar sobre Química Nova. como um ponto inicial do nosso debate, eu acho que é um ponto muito importante do critério que vocês têm que ter quando analisando as matérias, é saber para que elas são úteis e para que elas vão te ajudar no seu futuro acadêmico. Então, eu acho que um ponto inicial é, por exemplo, a Gonçalves começar falando sobre para que biologia serve. Então, acho que primeiro era importante falar sobre a Biologia e o Nacional, não sei se vocês têm alguma curiosidade nisso, mas a disciplina de Biologia tem equivalência a Biologia e Geologia no curso nacional, este subject ajuda a entrar em cursos como Biologia Celular e Molecular, Biologia Marítima, Bioquímica, Biomedicina, até Medicina, mas esse é um bocadinho mais difícil de entrar com o IB, Biotecnologia e muitos mais. Para além do mais, as diferenças que Biologia do IB e Biologia e Geologia do Nacional é, pelo nome indica, logo a Geologia que nós não temos no IB, porém é uma parte muito pequenina e não faz assim tanta diferença. Para além do mais, ainda temos um bocadinho mais de matéria no IB, mas o curso assim não é tão diferente como nas outras disciplinas. Então, pronto, para Computer Science, no currículo nacional não há equivalência. O mais perto que vocês podem esperar de encontrar ter uma experiência do género é na disciplina de Aplicações Informáticas, que é uma opção do 12º. Não tem mesmo quase nada a ver com o que se dá mesmo no IB, porque a disciplina do IB é muito maior e mais completa. E vai ser muito mais parecido ao que vocês vão dar na faculdade. Pronto, dado que Computer Science do IB é muito completo e na grande maioria das faculdades à volta do mundo e cá em Portugal é-vos dado crédito para entrarem na faculdade como se já tivessem feito o primeiro ano da disciplina de Computer Science. Para os cursos que não têm Computer Science, mas incluem alguma disciplina do género de programação no primeiro ano, também é-vos dada equivalência, por isso acaba por ser uma mais-valia se for algo que vocês queiram seguir. A disciplina de Computer Science não existe nenhum exame que seja cá em Portugal
de algo parecido, ou lá fora, que vos obriga a ter a disciplina como requisito para se poderem candidatar sequer a um curso. Apenas existem exceções entre universidades em que vocês são considerados um tipo de candidato academicamente mais forte e por causa disso têm preferência na candidatura em relação a outras pessoas. Então, a física no IB é até parecida com a física no nacional, tem aqueles tópicos básicos como quem diz, pronto, que estão em todos os currículos, que é mecânica, ondas, eletricidade, termodinâmica. Depois, em física, HL é que se aprofunda um bocadinho mais e já se fala de física nuclear, eletromagnetismo. Ahm, Física é bastante útil para entrar em disciplinas como engenharias, por isso, se vocês estão a pensar ir para ciências, engenharias ou cursos desse género, física é uma boa opção, dá-vos tipo uma base forte. Ahm, e acho que dá equivalência ao Exame Nacional de Físico-Química Português em algumas universidades. Yeah. Calma lá, Ana, não era tipo Físico-Química é literalmente metade física, metade química. Imagina, o física dá Não, porque nós damos equivalência um ao bocado de exame de química. físico-química. Ok, pronto, isso pode ser ao contrário então. Mas uma pessoa que só vá com física para um curso, que tenha físico-química vai um bocado Suicídio. incompleto, estás a ver? Mas dá para Mas a fazer, equivalência só é bem existe. difícil. Yeah. A equivalência é dada para física e não para química em muitos casos. Ok, pronto, é só isso. Gui, se calhar mete esta parte que nós acabamos de falar no vídeo, que se calhar as pessoas vão, tipo... Assim como a Ana já referiu, a Química também é muito parecido o currículo nacional ao currículo do IB. As únicas diferenças que eventualmente vão haver é nos conteúdos que são dados apenas em higher level. Quanto às entradas da universidade, a grande complicação que existe com a Química é que são muitos poucos cursos que conseguem entrar apenas com a disciplina de Química, porque a equivalência que existe para a disciplina no IB para com o nacional é, é de metade. Ou seja, no nacional existe apenas a disciplina de Física ou Química. E para conseguirmos realmente uma equivalência com o IB, isso seria só uma média entre a nota que vocês conseguem de Física e a nota que vocês conseguem de Química. Pronto. Então, tirando isso à parte, os cursos que vocês vão conseguir entrar com a Química do IB vai ser qualquer engenharia, assim como qualquer curso que vos peça Física ou Química como entrada. Tá. Agora, partindo para outro ponto do nosso debate, vai ser a matéria assim, em si dada no curso, que é muito importante para saber se você vai, o que você acha da matéria, se isso vai ser útil para você em algum ponto, se você acha que você vai ter algum desenvolvimento pessoal, se você se encaixa com a matéria, e aí sim você vai poder escolher ela e cursá-la durante o tempo do programa. Vambora. A biologia, como vocês já sabem, provavelmente pode ser dividida em SL e HL, onde HL temos 240 horas e em SL temos só 150. Depois, tal como as horas, também é dividida as disciplinas em si, não as disciplinas, mas os tópicos que vão ser dados. O core, que é em SL e para HL também, vai de Cell Biology, Molecular Biology, da Genética, Ecologia, Human Physiology. E depois a HL há mais uns tópicos que falam de Nucleic Acids, Plant Biology, mais genética, mais animais e mais coisas sobre as células e a fotossíntese. Na parte da minha experiência com a matéria em SL e HL, na minha opinião, eu acho que há uma grande diferença entre os tópicos que são abordados. Acho que em HL há muita mais matéria e acho que o nível de dificuldade é muito maior, nem se dá para comparar. Então, pronto, biologia em SL é aquele tipo de matéria que muitos alunos vão naquela de, ok, preciso de ter uma disciplina no grupo 3. Então, essa é a minha experiência. E e da opção, nós, como o Gui já falou, não tivemos a experiência este ano, por isso eu não consigo muito bem falar do que é que eu acho sobre isso. Pronto, então, Computer Science, em termos de horas é a mesma coisa, um mínimo de 150 para SL
e um mínimo de 240 para HL. Depois nos tópicos exatos abordados e o que é o sílabus da disciplina, ao contrário do que muitas pessoas que vão para a disciplina a pensar que seria só programação, não é, isso seria uma parte menor em relação ao que está em tudo o resto. Pronto, então, a disciplina tem 4 tópicos que são comuns a SLHL, que são basicamente o tópico 1 é System Fundamentals, que é o que é necessário para haver um sistema. Depois o tópico 2 seria como organizar um computador e o que é que faz parte dele próprio. O tópico 3 é redes. O tópico 4 é onde realmente vão começar a programar e a saber como pensar nesse contexto. E depois para HL existem mais 3 tópicos, que são estruturas de data, gestão de recursos e controle. Então, depois, para além disto, os alunos da HL e DSL vêm ainda que escolher um outro tópico que vão estudar. Isto mais à frente vai ser explicado porquê, mas basicamente vai ser o vosso Paper 2. Que são 4 opções. A primeira, bases de dados. A segunda, modelação e simulações. A terceira, Web Science. E a quarta, programação orientada por objetos. Basicamente, da minha experiência com Computer Science, é uma disciplina que é assim. Os papers têm uma parte muito grande que é mais chata, que é focada em matéria teórica em si, que é muito perguntas de definir, e é basicamente se a pessoa sabe ou não sabe. São perguntas que valem pouco, mas há imensas. E depois tem uma parte muito grande que é para a prática, em que vocês têm que literalmente escrever código à mão, no papel, com uma caneta. E se vocês não conseguirem compreender a lógica e basicamente como é que é o pensamento para conseguirem escrever e programar, não se vão... É possível safarem-se, mas nunca vão conseguir... Nunca vos vai correr muito bem essa parte muito grande dos papers. No nosso caso, como o Gui disse no início, nós estamos a fazer o IB com condições diferentes graças à pandemia e nós não temos o Paper 2, logo não temos a opção a mais, que eu falei agora. Por isso a parte de programação e prática tem um peso menor e é mais favorecida a parte teórica. Então, eu já falei um bocadinho sobre as áreas que se estudam em física. Física HL é bastante diferente de física SL, especialmente no que toca a falar sobre ondas. Literalmente vocês vão ver tantas ondas, tipo, se tiverem física HL que nunca mais vão conseguir olhar para uma onda na vida, sem pensar nas cenas de física que aprenderam. Ahm, mas basicamente vocês também vão ter boas horas de mecânica. Acho que são o total de 30 horas, mais ou menos. Portanto, mecânica e ondas são os dois tópicos que são mais evidenciados ao longo do curso. Mas claro que física HL depois ainda acrescenta física nuclear, eletromagnetismo, coisas que não são faladas nem no curso nacional, nem em física SL, que fala só daqueles tópicos básicos tipo termodinâmica, eletricidade, etc. A cena de física é que a matéria até é fácil de perceber. Acho que a matéria do IB, apesar de ser muita, até não é muito complicada. Só que vocês vão precisar de fazer muitos exercícios, pelo menos se quiserem tirar boas notas, porque os exercícios do IB costumam ser um bocado tricky. Então é para se irem habituando ao longo do tempo, pelo menos a fazer paper questions e etc. E é isso. As horas que um aluno de Química Standard Level vai passar ao longo destes 2 anos são 180, enquanto que em Higher Level vão ser 240 horas. Entrando no plano de estudos que temos para estes 2 anos, começando por Standard Level, vão abordar tópicos como Atomic Structure, Acids and Bases e até Organic Chemistry, o que honestamente acho que é bastante acessível, mesmo que no passado não tenham sido alunos muito à vontade com a disciplina. Entrando em Química Higher Level, vocês vão olhar para tudo o que um aluno de Standard Level vai dar e também vão acrescentar outros tópicos. Tais tópicos, que já vamos falar lá mais à frente, que vão entrar em 4 opções, sendo essas Materials, Biochemistry,
Energy e Medicinal Chemistry. Infelizmente, nós, sendo alunos que fomos afetados por esta pandemia, não tivemos de levar muito com estas das 4 opções. Mas há uma grande probabilidade de vocês terem de levar com isto. A grande diferença entre Química Standard Level e Química Higher Level é só que em Química Higher Level vão dar quase o dobro da matéria que um aluno de Standard Level dá. Dando a minha opinião, eu achei o capítulo de Chemical Bonding and Structure um dos mais difíceis, que infelizmente é um dos que vão passar mais tempo a estudar, e estou agora a começar a dar Organic Chemistry e tenho de admitir que estou a gostar bastante. Então, outro ponto que a gente acha muito relevante de ser abordado é o modo de examinação externa, que são os papers, que contam uma parte enorme da sua nota final, variando no grupo das ciências entre 70% e 80%, dependendo da matéria, nível e entre outros fatores que a gente já vai explicar. Então, a gente achou muito importante vocês terem noção como isso modifica em cada matéria, como isso tem diferenças e pequenas nuances que podem ser diferentes, então a gente decidiu incluir. Começando com a matéria de biologia. Então, para a matéria de biologia, vou começar por SL, que acho que é mais fácil para falar. Nós temos o paper 1, o paper 2 e, no nosso caso, não tivemos por causa da pandemia, mas temos o paper 3 e depois temos o IA, que já vamos falar a seguir. O peso do paper 1 em SL é 20%, do paper 2 é 40%, do paper 3 é 20% e do IA é 20%. E estes todos fazem 100%. Depois a HL já é um bocadinho diferente. No paper 1 vale 20%, o paper 2 vale 36%, o paper 3 vale 24% e o IA vale 20%. Na minha opinião, em SL, já tinha falado que era uma grande diferença entre as matérias de SL e HL, e eu, tanto a fazer o SL, vou dar a minha opinião, a fazer o paper 1 e o paper 2. Eu acho que o paper 1 é relativamente fácil de fazer. Nós, com o tempo que temos, até dá para gerir bem o tempo, que as matérias assim não são tão difíceis. Sendo biologia, dá para ter uma noção mais fácil das coisas múltiplas. E no paper 2 é que pode ser um bocadinho mais difícil por causa do mark scheme e como há tantos conceitos. Posso dizer outra vez esta frase? Ok. E como há tantos conceitos, torna-se um bocado confuso. E como há algumas coisas para perceber e para decorar e muitos termos, pode fazer com que as pessoas se baralhem a meio das perguntas. E também no paper 2 temos short questions e long questions, que elas variam muito, mas mesmo muito, entre as marks que recebemos, e é muito fácil não ter marks nenhumas ou ter poucas nessas perguntas. Então, para Computer Science, eu vou também começar por primeiro falar de SL e depois de HL, que acho que é mais fácil. SL, Computer Science, tem paper 1, paper 2 e IA. O paper 1 é o que vale mais, vale 45%, o paper 2 vale 25% e o IA vale 30%. No nosso caso, como não temos paper 2, eu não vou conseguir falar muito sobre o que é que ele é e se é fácil de fazer consoante o tempo que tem ou não, porque nunca o fiz. Mas pronto, o paper 1 é basicamente um paper grande, tipo, é extenso, em que tem desde perguntas de tipo resposta direta até respostas grandes para explicar e até tipo perguntas de código para aplicar. Não é propriamente difícil de fazer em relação ao tempo, é só se tiverem mais problemas na parte do código no fim e não tiverem tempo suficiente é que se torna pior. Depois, o paper 2 é apenas e exclusivamente sobre as opções que a vossa turma escolher. O modelo é um bocado parecido ao do paper 1, mas a parte de prática tem uma porcentagem maior. Depois, para HL, vocês têm paper 1, paper 2 e paper 3 e depois o IA. O paper 1 é 40%, o paper 2 é 20%, o paper 3 é 20% e o IA é 20%. O paper 1 é basicamente a mesma coisa que SL.
O paper 2 também. O paper 1 de HL é praticamente a mesma coisa que o paper 1 de SL. A única diferença é que engloba também os tópicos de HL, ou seja, o tópico 5, 6 e 7. O paper 2 é igual, só que inclui a matéria de HL da opção que escolherem. E depois o paper 3 é um bocadinho diferente. O paper 3 é um case study que vos vai ser dado pelo IB no início do vosso ano, do vosso DP1. E vocês vão ter esse tempo para o estudar, compreender o que ele é. Por exemplo, eu posso falar do que é o U no nosso caso. No nosso caso fala sobre algoritmos de genética. E depois no exame podem sair perguntas sobre isso, e as perguntas podem ser qualquer coisa. Pode ser uma pergunta gigante de texto em que vocês têm que explicar alguma coisa, pode ser código, pode ser algo tipo o paper 1 em que tem montes de perguntas de definição. Por isso acaba por ser, vocês recebem o case study, têm que o estudar, saber bem, explorar coisas relacionadas com aquele tópico e depois conseguirem adaptar-se à pergunta que vos sair. Então, em física, no que toca aos papers, eu tenho uma boa notícia para vocês, que é vocês vão conseguir utilizar o formulário tanto no paper 1 como no paper 2, por isso não se precisam de preocupar com decorar fórmulas, o que já é uma grande ajuda. O paper 1 para HL é 1 hora e para SL são 45 minutos. E eu acho que funciona assim para todas as disciplinas de ciências. Os de HL têm de responder a mais 10 perguntas que os de SL, portanto fica 40 perguntas para os de HL e 30 para os de SL. O paper 1 são só perguntas de escolha múltipla, que normalmente a física tem imensas rasteiras, não são nada diretas. Por isso vocês têm que, para além de estudar a matéria e de a decorar, têm de a perceber mesmo bem para se conseguirem adaptar ao tipo de perguntas feitas no paper. Depois, o paper 2 já são perguntas de resposta longa, ou seja, normalmente são apresentados problemas que têm várias alíneas para literalmente pôr em prática a matéria e vocês podem utilizar calculadora, etc. O paper de HL é contado de 0 a 90 e o DSL é de 0 a 50. E no que toca ao tempo, o de HL é 2 horas e um quarto e o DSL é 1 hora e um quarto. Este paper normalmente é bastante cansativo porque é bastante longo. Mas, no entanto, acaba por ser mais fácil, na minha opinião, do que o paper 1 porque dá para aplicar conhecimentos de uma forma que não tem de ser tão apressada e por isso dá para obter, em princípio, melhores resultados. Antigamente havia o paper 3, mas por causa da pandemia este ano não houve, não sei como é que vai ser nos anos seguintes. As percentagens antigamente eram diferentes para SL e HL, agora não vou referir de momento quais são, mas hoje, depois da pandemia, o paper 1 vale 30%, o paper 2 50% e os restantes 20% vão para o Internal Assessment, que vou explicar um bocadinho melhor como é que funciona depois. No caso da Química Standard Level, começamos com o Paper 1. Isto é um teste de escolha múltipla que tem 30 perguntas, cada uma vale um ponto, que vale 20% da vossa nota. Neste teste vocês vão encontrar perguntas diretas e a maioria vai ser perguntas teóricas. Vão encontrar muita coisa relativamente por exemplo, às tendências periódicas, que isso vai ser um dos capítulos que vão estudar, e, pronto, e também outras coisas que, entretanto, no paper 2, isso já são perguntas mais de desenvolvimento, vai envolver mais cálculo e possivelmente muita explicação. Mesmo vão-vos pedir para explicar um método e vão mesmo ter de começar a escrever, não é nada de cálculo. Isto vai de 0 a 50 pontos e vai-vos valer 40% da vossa nota. O paper 3, que como já tinha referido ainda há bocado, vai consistir numa experiência, na análise de uma experiência, e também vai incluir uma das 4 opções que vai variar de curso para curso. Uh, que isso vai de 0 a 35 pontos e vai-vos valer 20% da vossa nota. Isto tudo dentro do Standard Level. Isto
somado vai-vos dar 80%, fica a restar os 20% que vão para o vosso internal assessment. Ok. Passando agora para higher level, o paper 1, que é igual a standard level, mas há a diferença que vai de 0 a 40 pontos. Uh, mais do que a diferença do número de perguntas que têm de responder, vai também no tempo. Passa de 45 minutos para 1 hora e vão ter também de responder, obviamente, aos tópicos HL que vocês vão estudar, que os outros colegas não viram. Isto vai-vos pesar também 20%. No paper 2, aqui que há se calhar uma maior mudança de standard level para higher level. Este paper vão-vos ser dados mais 1 hora. Em vez de ser 1 hora e um quarto, vocês vão ter 2 horas e um quarto. E vai ter a cotação de 0 a 90 pontos. Vai ser também muito cálculo e muita pergunta de desenvolvimento. Neste paper, vocês já vão ter acesso ao vosso formulário, enquanto que no paper 1 não tinham. Como também o acesso à calculadora. Este paper vai-vos pesar 36% da vossa nota. Depois, finalmente, temos o paper 3, avaliado de 0 a 45 pontos, que vai referir, assim como no standard level, uma experiência mais um dos tópicos escolhidos, que vai-vos valer 24% da nota. E assim como o SL fica-vos a faltar os 20% que vão para o internal assessment. Então, agora que a gente já falou das avaliações externas, a gente vai falar da avaliação interna, que é o Internal Assessment, que vai ser uma avaliação escrita que vai ser enviada, dependendo de. Na escrita, depende da matéria. Conversão você tem que programa. Ah, Então, mas Deixa essa parte, por favor, deixa essa parte. tá bom. Eu coloco um pi. Continuando, é uma avaliação que vai ser enviada para o IB, que você vai poder desenvolver conhecimentos em uma área mais específica, conduzindo experimentos, ou às vezes explorando arquivos ou bases de dados que já foram utilizadas e explorados por outros cientistas mais experientes e mais inteligentes que você. Começando novamente com a Gonçalves e Biologia. Então, no IA, como o Gui disse, nós podemos fazer database ou fazer mesmo uma experiência, uma investigação. Nós podemos começar por fazer a exploração do IA com base em algum dos tópicos, que é o que basicamente toda a gente faz, ver qual é que gosta mais, tem mais experiência, tem mais conhecimento, e começar a pesquisar e a fazer uma investigação com base nesse tópico. No meu caso, foi isso que eu fiz, e acho que a minha experiência com a IA de Biologia, acho que posso dizer que é das melhores, que foi o melhor IA e o mais fácil de fazer, porque eu meti personal engagement, ou seja, fiz uma coisa que era relacionada com a minha família e investiguei uma tradição da minha família e acho que isso pode ser um tema confortável e dá muito mais pontos no personal engagement. Na dificuldade, é um IA que dá um bocadinho de trabalho a fazer, sendo que muitas das vezes as pessoas escolhem fazer uma investigação prática. E uma dificuldade da investigação prática é que muitas das vezes temos muitas variáveis que estão envolvidas e em biologia isso acaba por ser um bocado chato porque temos de ter sempre atenção a tudo que estamos a fazer, aos processos de esterilização dos materiais, às condições atmosféricas presentes na sala e também temos de ter cuidado para não fazer coisas com animais que não são éticas nem com pessoas e isso traz muitas complicações. Por isso, há uma grande parte de pesquisa antes de começar a tentar entender o que é que vão fazer e o que é que querem explorar ou investigar. De acordo com temas que podem escolher, há muito material na internet que podem utilizar para decidir o tema em que vão fazer o vosso IA e eu aconselho mesmo a procurarem na internet sugestões e se calhar verem IAs de biologia que tiveram boas notas e tentar começar a ver further investigations nesses IAs
e se calhar tentar combinar, fazer uma combinação daquilo que vocês gostam com aquilo que vai vos dar uma nota boa. Então, o Internal Assessment de Computer Science varia em peso de SL para HL, como já tinha dito, SL é 30%, HL é 20%. Pronto. Basicamente, o IA de Computer Science é uma maneira de vocês mostrarem o que é que conseguem fazer, o que é que conseguem, que percentagem do que é que vocês deram conseguem pôr em prática e mais o que é que conseguem investigar e mostrar que sabem fazer. Em termos de dificuldade, é um bocado subjetivo porque muita da percentagem de como é avaliado o vosso IA é se ele satisfaz aquilo que é pedido e não propriamente se o que vocês fizeram é difícil. Para entenderem isto, pronto. O IA de Computer Science consiste em vocês encontrarem um cliente qualquer, ou seja, pode ser uma empresa, pode ser um familiar, pode ser alguém na vossa escola, alguém e consigam alguém e resolvam alguma situação que essa pessoa tem através de um programa feito por vocês. Por exemplo, imaginem que o vosso tio-avô tem um supermercado e ele não tem onde registrar os produtos, façam-lhe uma base de dados que tem os produtos que ele tem no supermercado. Nesse caso, essa pessoa vai ficar a ser o vosso cliente e essa pessoa vai especificar numa entrevista com vocês o que é que ela pretende do programa e a grande avaliação do IA vai ser se vocês conseguem cumprir esses requisitos. Pronto. Depois disso, quanto mais bonito, melhor funcionar e mais eficiente for o vosso programa, melhor. Depois, o IA não é propriamente difícil, como eu disse, mas é extenso e grande de fazer e engloba muita coisa, porque vocês vão ter que ter várias entrevistas com o cliente, vão ter que fazer o programa e não pode ser propriamente algo pequeno ou simples. E além disso, ainda vão ter que fazer depois uma parte inteira escrita, que são 4 critérios, em que vão ter que explicar o que é o programa, porque é que fizeram o programa, porque é que escolheram aquele cliente. Depois vão ter que fazer um plano de ação temporal para como é que desenvolveram o programa. E por fim, depois têm que fazer um vídeo a mostrar o vosso programa, antes de entregarem. E basicamente o IB vai querer saber do vídeo e se está bom e provavelmente nem vai pegar no vosso programa e testá-lo, porque ele vai para o vosso cliente. Então, o Internal Assessment de Física, assim como a Matilde já referiu anteriormente, porque é um bocadinho igual em todas as ciências, pode ser tanto data-based como experimental. Database significa que vocês vão a uma base de dados obter os dados com que querem trabalhar no vosso IA, que depois vão ser analisados por vocês. E experimental significa que vocês vão fazer a vossa própria experiência e utilizar os resultados para fazer a análise. Honestamente, eu acho que se fizerem um IA experimental é mais fácil de obter uma boa nota porque têm de explicar algumas coisas como o procedure, dá para evidenciar muito bem quais é que são as variáveis independentes, dependentes, quais é que são aquelas que têm de estar bem controladas, e esta especificidade pode fazer com que vocês obtenham uma nota mais alta no IA. A dificuldade do IA é um bocado subjetiva. Vocês não têm de escolher um tópico muito complicado para ter uma boa nota, basta escolherem um tópico que até pode ser simples, mas que tem de estar muito bem desenvolvido, porque não se esqueçam que o IA tem de ter no máximo 12 páginas. E 12 páginas com Arial 12 espaçamento 2, que é o tipo de letra que nós temos de utilizar no colégio. Não sei se todos os trabalhos do IB têm de ter este tipo de letra, mas com este tipo de letra é muito fácil acabar as 12 páginas. Por isso, escolham um tópico simples que dê para ser muito bem desenvolvido e vão ter, se calhar, menos complicações do que se escolherem um tópico mais complexo e até vão ter mais gosto em fazer o trabalho e provavelmente vai correr melhor. Uma coisa que têm de ter em atenção que eles no IB querem que vocês falem são as uncertainties. Vocês basicamente têm de falar dos erros em tudo. Isso é uma das coisas que dá pontos no IA.
Não há uma grande diferença entre HL e SL. Quer dizer, vocês quando estão em HL podem escolher fazer um IA baseado nos tópicos que aprenderam em HL, mas em termos de exigência não há uma diferença, como por exemplo em matemática, que existe especificamente uma parte do guide onde há uma pontuação para os alunos HL. Isso não existe em física, nem em mais nenhuma das outras ciências. Em relação à química, o internal assessment vai ser a vossa altura de meterem mais personal engagement. Ou seja, o que vos vai ser pedido, vocês vão ter de encontrar uma área que gostem mais, que se sentam mais à vontade e vão encontrar aí um tópico mais específico e vão começar a fazer a vossa exploração. Isto é, como já foi referido, podem haver dois tipos de internal assessment. Isso é, vai haver um modelo mais teórico e um modelo mais prático. No modelo mais teórico, vocês vão ver já trabalhos já feitos, vão analisar experiências já feitas e aí tá, como já referi antes, vai ser uma maneira mais teórica de desenvolverem o vosso trabalho. Isto sempre tirando em partida que vão ter a vossa research question, que vai ser o fundamento do vosso trabalho, vão procurar responder a isso e vão sempre ter de desenvolver o trabalho à volta desse tópico. Claro que podem se basear e devem-se basear em outros trabalhos já feitos, nem que seja na vossa pesquisa. Nesta disciplina de Química é-vos aconselhado, é quase exigido que vocês façam o módulo experimental do Internal Assessment. O IB considera bastante as vossas capacidades de trabalhar em laboratório para quando estiverem a avaliar. E isto é já nas competências que os alunos ganham com Química, a facilidade de trabalhar em laboratório é uma delas. Então é só uma mais-valia vocês fazerem a vossa própria experiência. Uh, com o que eu já percorri do IB, o que eu aconselho é vocês arranjarem um tema que gostem muito e que tenham uma ligação, que é para terem sempre essa motivação de continuar a trabalhar no tópico. A maneira com que eu acho mais fácil é, pronto, assim que vocês têm o vosso tema, vocês vão procurar em concreto o que é que já foi feito e como é que podem fazer algo de novo. E este fazer algo de novo vai quebrar a barreira entre um internal assessment standard level, que, por exemplo, em standard level podiam fazer de um tópico que já foi muito visto, que já é muito banal, que já foi muito abordado. Em higher level, eles procuram uma coisa mais única, uma coisa mais vossa e que vocês saiam da zona de investigação e passem à zona prática e comecem a arriscar e comecem pronto, mesmo a testar mais coisas. Eu acho que agora eu não vou fazer uma pausa não, vocês já estão falando da XDS porque vocês são campeões. Querem só falar do Extended Essay, tipo, todos juntos? Tipo, Yeah. comentar? É que, Ana, honestamente, há alguma diferença tipo, do IA de física para o essay? Tipo assim, Ah, grande. Não, mas há o quê? as 30 e tal páginas tu tens de fazer em vez de Então, 12. sim, mas continuas Não, a fazer o mesmo tipo de então coisa. imagina, Não é É muito, por só, é acaso, só a mas extensão. imagina, eu não tenho muita noção, porque o meu Extended Essay é database e o IA é experiência. Ah, Então ok. são bem diferentes. Mas, tipo, se calhar o teu de química e o... Tipo, o IA e o Extended Essay são bem parecidos. Tipo, se estiveres a fazer uma Pois, experiência nos aí dois. está, eu faço uma experiência completamente diferente do de embora. XNDS aí, de CS, do Tá bem. AI. Então olha, deixa-me só dizer umas cenas, tipo, pequeninas desses. Forças, o quê? Yeah, yeah, Eu diz. não, eu não preciso meter nada para além desta conversa, honestamente. Show de bola então. É, como nós já estivemos a falar antes, o IA e o Extended Essay podem ter algumas coisas em comum. Eu acho que o ponto mais importante do Extended Essay é que é mesmo muito grande, é muito maior que o Internal Assessment e podes ajudar a ter aqueles 3 pontos que vão ser precisos para a nota mesmo final do IB. O Extended Essay e Biologia só é um bocadinho mais chato porque, na minha opinião, eu
eu fiz com experiências e tal, nós temos de ter uma análise muito, muito boa e uma discussão muito, muito boa e conseguir realmente tirar conclusões do que é que foi a nossa experiência e o que é que nós descobrimos e vimos com a nossa experiência. Para além disso, é muito normal haver muitas tabelas com muitos números, muitos dados e ter que perder assim mais tempo a analisá-los. Já posso dizer uma cena. Fica à vontade. É. Tipo, a principal diferença entre o Extended e o IA nas ciências é que o Extended é sobre matéria que não está no programa, enquanto que o IA é sobre uma coisa que vocês já deram para aplicar conhecimentos, ou seja, vocês vão precisar de pesquisar muito para fazer o Extended Essay e arranjar boas sources, porque o IB mata-vos se vocês não tiverem sources credíveis e se não usarem o MLA. Ahm, mas essas são basicamente as grandes diferenças. Tá, então, já que agora a gente já teve alguma noção, eu além de pessoa falando durante todos os vídeos, eu sou um aluno, ok, e eu tenho o XNDS em Computer Science, coisa que o Montes não tem, então ele me deixou falar sobre isso. Então, basicamente o XNDS sabe tudo que você sabe sobre o AI, amassa, joga no lixo e começa de novo. É uma história completamente diferente, são outros 500, é outra história, é outro tipo de trabalho, é um outro tipo de pesquisa, é completamente diferente. Você começa principalmente com um tópico mais prático e não tão teórico da matéria em si de Computer Science. Você, por exemplo, não vai aplicar website, você não vai aplicar base de dados, e sim você vai aplicar um conceito específico. Por exemplo, eu posso falar, eu estou falando de inteligência artificial e sim machine learning. Então, é algo mais prático que é utilizado no mundo real e não algo tão vago. Você vai sim precisar aplicar algum tipo de algoritmo ou programa para comprovar seu estudo, porque você não tem como. Claro, você pode usar database. O que eu estou querendo dizer é você precisa de uma source que envolva um programa. Então, continua na matéria de Computer Science, você tipo, continua no âmbito de Computer Science, de um programa, de algoritmo, de estudo da computação e de programação. É algo chato de se fazer em alguns âmbitos, porque você tem que explicar teorias que são muito práticas e que muitas vezes, como por exemplo, eu tive que explicar o que é um conceito de física e química no meu Extended Essay, e é algo que é muito comum de se fazer, porque Computer Science é algo muito prático e a teoria é vaga, mas é completamente fazível. Você vai ter muita dor de cabeça com programas, principalmente quando você for pegar alguns programas de indianos no GitHub, que é comum, desde que você tenha permissão deles, vai na fé, isso vai dar certo, eles aceitam. Tipo, só fala muito da pessoa, fala que ela foi bondosa e gente boa de te dar o programa e tá tudo certo. E basicamente é isso. É um trabalho muito grande que você vai ter que falar de muita teoria que é esquisita, que é vaga, que é de muita área. Por exemplo, no meu caso, eu tive que falar de teoria de física, química, business e um pouco de biologia, e tudo isso num Extended Essay de Computer Science. Então, é um Extended Essay que tem muita teoria de outras matérias, então você vai ter que se aprofundar em outras matérias. Você vai ter problema e vai ter dor de cabeça assim com o programa, porque você vai ter que abordar um tópico que é muito além do currículo e que você provavelmente não vai ter capacidade de criar o programa do zero. Então você vai ter que recorrer a fontes externas. Então você vai ter que correr atrás da pessoa para ela te dar a liberação para você usar o programa. E no final das contas, sim, você tem que tirar alguma conclusão, mas não precisa ser definitiva. Geralmente você vai dar uma conclusão limitada e você deixa isso bem claro. Deixa claro que é limitado, que tá tudo certo e vai dar tudo certo. Olha aqui, deixa-me só dizer uma cena que tipo. Não, não Não é. deixo. Não é. Ok, ok. É para acertá-los mesmo. Tchau, Pode vai ser? embora. Vai, Ok, vai. ok. E para além do que eu disse, também é muito importante ter noção que
a fazer o IA. Porra, tenho de dizer outra vez. E para além de tudo o que eu disse, é importante ter noção que fazer o Extended Essay em Biologia é um trabalho muito requer muito tempo, porque se vocês forem fazer experiência, claro, porque, por exemplo, eu posso dizer, sem estar a dizer mais horas do que eu passei, provavelmente passei 10 horas só no laboratório a ver a minha experiência, a fazer as minhas medições, porque eu, para além de uma, fiz 2 experiências e concluí coisas sobre as 2 experiências. E tudo à volta das procedures demora muito tempo a ter a certeza que está tudo, estão as variáveis todas estudadas, está tudo controlado, e para ter a certeza que não existe contaminação em qualquer coisa que vocês vão fazer. E acho que isso é um fator que deve ser muito bem analisado antes de escolher fazer o Extended Essay em Biologia. E era só isso. Tá, já que você falou disso, eu acho que eu vou só falar, tipo, das horas que Não, se não, usa. não podes, não podes. Olha, também quero falar a seguir. Tá. Só agora já comentando que a gente entrou no âmbito das horas, o que eu estava querendo dizer com horas gastas executando um programa, você vai ter horas gastas de uma forma diferente. Por exemplo, como é um computador e dependendo do que você for fazer é estático, você não gasta tempo durante a experiência, você não gasta tempo executando a experiência, mas a preparação é muito extensa. Eu posso falar sem dúvida alguma, só para achar um programa, desenvolver como ele vai funcionar, analisar como ele vai funcionar. Eu gastei no mínimo 15 horas e isso pode ou não ter sido em um único dia, fazendo e analisando como isso vai funcionar. Então, se preparem para tipo, ter um início de Extended Essay e início de pesquisa muito extenso em Computer Science. Então, uma coisa que eu me esqueci de dizer ainda há bocado é que o Extended Essay de Biologia, Química, Física pode ser teórico, experimental e database, enquanto que o IA não pode ser só teórico. Mas mesmo assim o IB não aconselha a fazer só teórico, porque eles gostam de ver os alunos a fazer análises e a demonstrar critical thinking. E, by the way, critical thinking vale-vos 6 pontos. Portanto, não queiram perder esses pontos e não façam só teórico. Quanto a se vocês devem escolher fazer um extended essay em física ou não, na minha opinião, eu acabei agora de entregar o meu extended essay há um dia e Amém. foi, exato, e foi o trabalho que já demorou mais horas, acho que da vida de toda a gente da nossa turma, honestamente. Muito fácil. Ahm, e deu muito trabalho mesmo a pesquisar informação, a fazer a análise, a escrever, etc. Ah, mas eu acho que se vocês quiserem seguir alguma coisa relacionada com física, e se explorarem um tópico que vocês realmente gostam, vos vai dar muito jeito para o futuro. Por isso, se quiserem fazer alguma coisa relacionada com física no futuro, façam é que se andessem em física. Mas se não quiserem, se calhar vão estar a perder um bocadinho de tempo e repensem a vossa escolha. Era isso. Fechou então, rapaziada?